Bom dia, pessoal. Episódio aqui da nossa leitura, e você sabe que aqui a gente está mais lendo com vocês vários livros fantásticos para, primeiro, aprimorar o seu mindset, né? Depois, trazer técnicas de leitura, anotação, insights para você já ir aplicando na sua leitura. E terceiro, você fixar o seu hábito da leitura aqui, a gente segurando a sua mão e fazendo isso junto com você. Tá? A gente terminou na página 26, visão e execução, onde a gente vai começar hoje, e eu já fiz as minhas marcações com a minha canetinha cinza maravilhosa aqui, olha, como é que fica bonitinho, como é que fica sofisticado, né? E a gente falou algumas coisas na leitura de ontem, que é: o artistas não saem do lugar até que a dor de trabalhar seja ultrapassada pela dor de não trabalhar. A maioria dos artistas desistir quando perdem de vista o objetivo do seu trabalho e o local em que a obra pertence. Desistir não é o mesmo que parar. Desistir acontece uma vez e parar acontece diversas vezes. Evitar esse destino tem algo a ver com não deixar seu objetivo atual ser um único objetivo ou ser até um objetivo pequeno, né? E aqui, o que distingue artistas de ex-artistas é que aqueles que enfrentam seus medos seguem em frente e os que não enfrentam desistem. Então, foi esse resumo da leitura anterior, se você ainda precisou recapitular. Vamos começar aqui. Estamos com visão e execução. Já pega o seu cafezinho. Hoje eu estou com um cappuccino. Amo cappuccino. Quentinho. Já estou com todas as coisas aqui, meu marcador ficou lá dentro porque eu estava marcando o capítulo anterior. Vamos lá, mas eu vou falar onde marcar e você também, liberdade inteira para marcar. E eu falo ainda, está sendo um exercício maravilhoso comparar as marcações que eu estou fazendo desse livro com esse livro aqui que eu li em 2004, né? Há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Gente, quando a gente fala os números assim, cara, muito tempo atrás. Ai. Meu Deus, respira e vai. Visão e execução, página 26. Os medos surgem quando se olha para trás e quando se olha para frente. Se você for propenso a fantasias destrutivas, pode acabar no meio termo, olhando para a sua cintura semi-pronta com medo de duas coisas: ou de não conseguir terminá-la, ou de não haver quem a entenda se você o fizer. A maioria das vezes, porém, os medos emergem naqueles momentos totalmente apropriados e recorrentes, em que a visão se antecipa à execução. Não acontece com um jovem estudante. Bem, David Bayles, o autor, né, para ser exato, que começou a estudar piano com um mestre. Depois de alguns meses de prática, David lamentou para o professor: a música soa muito melhor na minha cabeça do que eu consigo fazer com os meus dedos. E o mestre respondeu: o que o faz pensar que isso vai mudar algum dia. Por isso são chamados mestres. Quando ele faz a descoberta de David se elevar de uma expressão de dúvida sobre si para uma simples contestação da realidade, e a incerteza se tornou uma ferramenta. Lição do dia: a visão está sempre à frente da execução e deve estar. Visão, incerteza, conhecimento dos materiais são inevitabilidades que todos os artistas devem reconhecer e com os quais precisam aprender. A visão está sempre à frente da execução. O conhecimento dos materiais é a conexão com a realidade e a incerteza é virtude. Olha o que ele colocou aqui, interessante, né? Quando ele elevou uma expressão de dúvida sobre si para uma simples contestação da realidade. Isso me chamou a atenção, essa frase. Outras estavam fantásticas aqui, mas isso me chamou a atenção. Quando esse mestre chegou e pegou a sua dúvida e falou: primeiro, todo mundo tem.
Depois falou, é assim que as coisas operam. Quer dizer, uma coisa que você estava imputando a você, né? Ali o David veio, tipo, é um problema meu, tá acontecendo comigo, será que eu não sou bom o suficiente? E já estava pensando ali, né? Para falar assim, meu filho, é assim que a banda toca. Não existe diferente. E se você acha que não vai ser assim sempre, tira o cavalinho da chuva. Então ele, primeiro, ele tirou o problema do aluno, né? Desculpa, tá aqui o microfone. Ele tirou o problema do aluno, ele tirou o problema como sendo pontual daquela pessoa, ele tirou a questão de uma dúvida momentânea, ele normalizou aquilo, ele exponencializou aquilo, que todo mundo tem, ele padronizou aquilo, todo mundo tem, meu filho. Tipo, se você for ficar pensando nisso. E ele chegou e falou assim: não é pontual. Você não tem que pensar se você vai superar isso. Você vai ter isso sua vida inteira. Então, ele terminou com os argumentos desse aluno. Tipo, se o aluno pensasse: será que um dia eu vou superar isso? Ninguém supera, você vai continuar, né? Será que eu sou bom o suficiente? Isso não é questão de ser bom o suficiente. Acontece com todo mundo sempre e acabou. Então não tem nem que pensar isso. Será que eu vou superar isso? Não, não vai superar isso. Em uma frase, esse mestre, ele respondeu todos os vieses de dúvida ou de insegurança que aquele aluno poderia ter. E primeiro você se questiona. Depois você olha para o outro. Então, será que eu sou pior, melhor do que o outro? Né? E aí depois você se pensa no tempo. Para depois você voltar ao dever de casa para você mesmo e concluindo aquilo, né? Você com o outro e você no tempo, e você retoma aquilo para você e você fala: não sou suficiente. Estou com dúvida aqui, estou com dificuldade aqui. Será que vale a pena continuar? Ele acabou com isso assim, ó. Isso aí que mestres fazem, né? Eu dei a palavra coach, porque a palavra coach se banalizou muito, principalmente no Brasil. Coach de vida de gente de 27 anos fazendo, coach de vida de gente de 27 anos fazendo. Nem viveu, vai viver, né? Vai ter empresa, quebrar a empresa, prosperar a empresa, vender a empresa, para depois falar de empresa. Pessoas falando de coisas que não viveram, né? Pessoas dando dicas de coisas que não fizeram. É bem complicado isso. Mas quando você tem mestres que são mestres, você está aqui, o mestre está lá. É um gap tão grande, mas tão grande, que você fala, cara, é um mestre, né? É um mestre. Eu queria um dia pensar um pouquinho como essa pessoa pensa. Sabe esse sentimento? Eu estava vendo hoje uma entrevista com o Carpinejar. Para quem não conhece, ele tinha um programa de entrevista antes, tem vários livros, tem 53 livros hoje, né? Livros muito fantásticos, mas os podcasts que ele faz são muito fantásticos, indico. Né, quero dar referências aqui para vocês, e ele fala de uma maneira muito pausada, muito filosófica, mas se você parar para pensar, até os entrevistadores, eles tipo assim, ficam ali inebriados com o cara, e o cara vai falando, os entrevistadores esquecem que são entrevistadores e tem que entrevistar. O cara fala, e os entrevistadores assim, mas por quê? Mas como? Só perguntas assim, né? É impressionante. Veja eles. Então, assim, eu falei isso porque eu vi um comentário de uma pessoa escrevendo assim, cara, você é tão inteligente que eu espero que um dia eu tenha, sei lá, 1% da sua inteligência. Mas é esse sentimento que você tem que ter com um mestre, que ele tá, tipo, muito de distância de você. O seu mestre não tem que ser a pessoa que trabalha do seu lado. A pessoa que trabalha do seu lado vai ser a sua inspiração para o dia a dia, vai ser sua troca. Mestre é outra coisa, mestre faz isso. Com uma frase, o mestre faz isso.
Ele desarma a sua dúvida e insegurança em todos os níveis, de todos os lados. Pronto, desarmou. Desarmou essa granada aí que estava dentro do seu peito. Imaginação. A imaginação está no controle quando você começa a criar. O potencial da obra nunca é maior do que aquele momento mágico em que a primeira pincelada é dada, o primeiro acorde é tocado. Mas, à medida que a obra cresce, a técnica, o ofício assumem o controle e a imaginação se torna uma ferramenta menos útil. Uma obra cresce ao se tornar específica. No momento em que Herman Melville escreveu a frase "Me chame de Ismael", uma história concreta, Moby Dick, começou a se destacar de uma infinidade de outras inimagináveis. E assim continuou ao longo de suas 700 e tantas páginas. A cada frase que se sucedia precisava de alguma forma corroborar e se relacionar com tudo o que precedeu. Joan Didion acertou a questão em cheio e com um pessimismo que lhe era característico quando disse, abre aspas, o que torna a primeira frase tão difícil é que ela fica presa, é que você fica presa nela. Todo o resto fluirá a partir dessa frase. E aí, depois que você escreve as duas primeiras, todas as opções desaparecem. Não concordo tanto, não. Acho que a primeira frase de um livro, de um texto, de um conto, etc., é muito difícil escrever, sim. Existem estudos sobre as primeiras frases dos livros e como é que, né, a primeira frase, ela tem que dar o tom, ela tem que puxar a criatividade, ela tem que, né, eu quero ler isso aqui tudo, essas 700 páginas gigantescas, por causa dessa primeira frase que me pegou, foi aquele hook, né, me pegou. Mas não acho que todas as opções desaparecem. Eu acho que Você já escreveu? Eu já escrevi. Esse aqui, ó, é um dos meus livros. E que eu tinha o sentimento que a cada página 350 mil possibilidades se abrem. Mil. Eu nunca escrevi ficção. Mas imagina eu descrevendo esse cenário aqui. Eu posso começar de um jeito, posso começar de outro, eu posso deixar de descrever o relógio do Dalí, eu posso escrever a nossa mascote Curu, eu posso começar pelo Van Gogh, eu posso começar pelo meu livro editado, que é esse aqui, e eu posso só falar que é uma prateleira dentro de um armário escondido, parecido Nárnia, e pegar uma coisa mais fantástica, em que eu abro esse armário e abro meu coração para o mundo. Ou eu posso falar de uma forma... Tipo, tem tanto jeito. A questão é essa, você entendeu? Tem tanto jeito que é diferente quando eu pinto, por exemplo, uma tela em branco, né? Quando eu pinto, é muito diferente isso, sabe? Quando eu já coloco uma cor, eu tô querendo fazer aquele movimento de pincel ou de espátula, de tudo, eu tô querendo, né, movimentar, mas o que acontece? O que acontece? Quando eu coloco, eu botei. Tá colocado, né? Por mais que eu coloque tinta ali em cima e raspe, tente de novo e não sei o que e tal, tá colocado, né? Foi um movimento que encerrou várias questões. O relevo, a textura, a luminosidade, a saturação, a quantidade de água que eu tenho na tinta, se for acrílica, a formato. Eu faço assim e tá pronto. Na escrita, não tem essa espatulada, não tem essa pincelada, entende? É como se cada movimento tivesse que ser descrito, e se cada parte que eu estou descrevendo pode ser ter micro diferenças, entende? Eu acho que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Os dois são muito difíceis, mas para mim a escrita ficcional é uma loucura de possibilidades, porque a cada palavra você tem um vocabulário inteiro, não só da língua portuguesa, porque você pode usar outras expressões de outras línguas para descrever. A
cada palavra, a cada verbo, a cada adjetivo. Isso para mim é uma loucura. Por isso que eu só escrevi livros de não ficção, por enquanto, né? E poesias. Não, vai chegar a vez da poesia. Mas eu discordo aqui dessa pessoa. O mesmo acontece em qualquer meio. As primeiras pinceladas numa tela... As primeiras pinceladas numa tela em branco preenchem os pré-requisitos de muitas possíveis pinturas, mas as últimas só se encaixam naquela pintura. Elas não poderiam estar em nenhum outro lugar. Não, eu concordo que ao ponto que a gente avança na escrita e na pintura, as possibilidades elas vão se reduzindo. São encaixes. Isso aqui eu achei fantástico. São encaixes. Porque você já está definido a voz, o tom, o tipo de narrativa, se é a primeira, terceira pessoa, o estilo, o gênero. Você já definiu muita coisa. Mas mesmo assim, eu acho que na escrita, a escolha da palavra, ainda assim, ela abre mil possibilidades, até no final do livro. Né? Enquanto a pintura não é tão assim, mas eu concordo com o que ele diz. As primeiras são diferentes das últimas e aquilo se afunila ao ponto que se vai terminando. Uma obra real é uma progressiva diminuição de possibilidades. Uma vez em que passo executado reduz as opções futuras para que uma e apenas uma das alternativas se torne realidade. Enfim, chega a um ponto em que a obra não pode mais mudar e então está concluída, né? Um momento de finalização é também inevitavelmente um momento de perda. A perda de todas as outras formas que a peça imaginada poderia ter tomado. A ironia aqui é que a obra que você cria está sempre um passo distante do que você havia imaginado, do que você já consegue imaginar ou do que você está prestes a poder imaginar. O designer Charles Eames, indiscutivelmente um homem renascentista quintessencial do século XX, costumava reclamar de bom grado de que dedicava apenas 1% da sua energia para conceber um design. E os 99% restantes para se manter fiel à ideia enquanto um projeto seguia o seu curso. Não surpreende. Afinal, a imaginação é livre para vislumbrar centenas de obras futuras, concebendo peças que o artista poderia, deveria ou talvez venha a realizar um dia, mas não hoje, não na obra que está à sua frente. O artista só pode trabalhar com o que tem diante de si no momento. Seu trabalho é desenvolver a imaginação do possível. Uma obra finalizada é, na verdade, um teste de correspondência entre a imaginação e a execução. E talvez, surpreendentemente, o obstáculo mais comum para alcançar tal correspondência não é a execução indisciplinada, mas sim a imaginação indisciplinada. Vou repetir. Talvez, surpreendentemente, o obstáculo mais comum ao se alcançar tal correspondência entre imaginação e execução não é a execução disciplinada, mas sim a imaginação disciplinada. Nota essa frase, muito importante. É muito sedutor abordar o trabalho acreditando que os materiais são mais maleáveis do que realmente são, que as ideias são mais cativantes, que a execução é mais refinada. Como Stanley Kunitz comentou certa vez, o poema na cabeça é sempre perfeito. A resistência começa quando você tenta convertê-lo em linguagem. E a verdade é que a maioria dos artistas não fica sonhando com o ato de criar boa arte. Eles sonham com já terem criado boa arte. Qual artista nunca sentiu euforia febril de compor o esboço, o rascunho negativo, a melodia perfeita? Apenas para quebrar a cara ao tentar converter aquele indício promissor em um mural, um romance, fotografia, uma sonata finalizada. A vida do artista é frustrante, não porque o processo é lento,
mas porque ele o imaginava veloz. Isso aqui é muito importante, porque realmente na cabeça tudo é mais lindo, tudo é maravilhoso, né? A gente está falando aqui de arte, e é claro que fica muito visual falar de arte. Nossa, imaginei uma pintura, vou lá fazer outra coisa. Imaginei, né, o personagem, não sei o quê, daqui a pouco. Entendeu? É mais palpável, né? O desenho, todo mundo desenhou quando criança, ele consegue imaginar essa discrepância entre o que você pensou, imaginou, visualizou na sua cabeça e o que sua mão fez, né? É um gap muito grande. E isso, igual o mestre falou aqui no início, vai sempre ser esse gap muito grande. E a gente tem que entender que vai ser. E na nossa mente sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais vívido, mais rápido, mais fácil até fazer, né? Porque no processo que a gente encontra, né, as dificuldades e tudo isso. Mas é impressionante. A gente sonha muito, né? A gente sonha muito com tudo perfeito. Mas na verdade não existe isso. E esse gap aqui que tem que ter daqui para cá é um gap que você tem que se desculpar, se tirar a culpa, sabe? Porque primeiro que a forma de funcionamento daqui muito diferente daqui. Um pequeno paralelo, né? Quando você está fazendo uma arte num computador, né? E aí você está lá no Procreate fazendo a arte. Você tem a luz por trás da tela. Aquilo tem uma iluminação diferente por trás. Você tem o Ctrl V, que você fez alguma coisa errada, você volta. Você apaga muito facilmente os seus vestígios, os seus erros, eles são retornáveis, né? E aí quando eu estou pintando, sujando minha mão na tela, eu falo, cara, nossa, eu queria tanto um Ctrl V. O que eu mais queria era um Ctrl C e um Ctrl V na tela, né? Para retornar e para copiar e colar. Era essas teclas que eu queria na tela, na vida real, na mão suja, né? Porque aquilo facilita. Mas vamos tirar essa arte que está ali e vamos fazer um art print, vamos imprimir o livro, a capa do livro, né? Na tela ela vai estar muito diferente. Ela vai estar mais brilhosa, mais vívida, ela vai estar com uma luz por trás. E aqui vai estar fosca, vai estar impressa, vai estar com, né, a tinta, a gráfica e muito mais. Então, ali no processo de impressão de um trabalho seu, né, você já vai ter esse gap que você vai ver aqui. E as coisas são iguais, muito parecidas ali, né? A arte que você está fazendo e a impressão, mas mesmo assim, o tom do vermelho não vai sair igual. O tom do amarelo vai sair mais opaco, menos iluminado, né? Porque o sistema, né, e as premissas da tela, do RGB, das imagens e tudo, é um. Você consegue ali dar o zoom, você consegue visualizar, você tem a luz por trás, as cores estão diferentes, a tela é brilhosa e etc. E a lógica do papel e da impressora é outra. É igual a gente está falando aqui, a imaginação é uma. Na imaginação não preciso desenvolver detalhes, acabamentos. Você não chega no pensamento e pensa no acabamento milimétrico de uma obra de arte. Você, né, a ver na sua imaginação, de longe ali você tem a ideia da cor e tal. Na vida real você tem que fazer acabamentos, tem que se sujar. Não há Ctrl C, Ctrl V, não há Ctrl Z de retornar, não há isso, né? O C, o V, o Z é você entendendo os seus erros, entendendo e se desculpando que vai sair diferente e depois celebrando que vai sair diferente. Nunca pode sair igual. E se a gente tem esse entendimento desse mestre aqui, o que te fez pensar que isso vai mudar um dia? É assim que funciona. O mestre está falando isso. É assim que funciona, meu filho. A banda toca assim, tá pensando o quê?
Não vem com pergunta assim, não, que eu tô escaldado, entendeu? É isso. E aí a gente encerra, porque eu acho que quando a gente se pergunta isso, igual o mestre perguntou para esse artista, né, músico, você fala, cara, é assim que a banda toca, então é assim que eu vou tocar. A lei não é minha, a regra não é minha. Vamos jogar com as regras do jogo que há e ser feliz assim, não é? Melhor coisa que se faz. Até amanhã.